Bom dia e um ótimo 2021 e bem-vindos a mais uma edição do projeto 3x4. O 3x4 é o retrato do turismo e da hotelaria na pandemia do Covid-19. O meu nome é Sofia Almeida, sou professora na Universidade Europeia e investigadora no SEG Territour, Universidade de Lisboa. A profissional do turismo a quem hoje vou fazer perguntas é Joana Almeida, diretora-geral do Hotel Sheraton Porto. A Joana começou a sua carreira no Hotel Ipanema Porto e mais tarde trabalhou no Estivolis Hotel Porto e em Coimbra. Entre 1997 e 2003, a Joana assumiu a direção de vendas do Aeroparque Centro de Congressos e a partir dessa data tem estado no Sheraton Porto, primeiro como diretora de vendas e marketing e depois como diretora-geral. Paralelamente, assumiu a docência de marketing em diversas escolas, nomeadamente na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, o ISEG e o INESP. Desde 2017 é diretora da pós-graduação em Gestão Hoteleira na Universidade Católica do Porto. Joana, bem-vinda e obrigada por ter aceitado este desafio. Passemos então à primeira pergunta. Joana, de que forma é que esta pandemia pode ser uma oportunidade para o turismo e especificamente para a gestão hoteleira? Por várias razões. Pode ser uma grande oportunidade se nós soubermos olhar para esta, vá lá, neste momento, no momento presente podemos considerá-la uma tragédia, não é? Obriga-nos a parar, obriga-nos a parar o setor todo. O setor tem um efeito sistémico em toda a economia nacional e internacional, e isto tem um efeito não só nacional, não só regional, não é só europeu, é mundial. Portanto, neste momento é uma tragédia, mas todas as tragédias e todos os maus momentos são grandes momentos de oportunidade, de aprendizagem e de reposicionamento para os momentos de futuro. E acho que esse é o grande ensinamento da pandemia e o grande ensinamento do Covid. É que nada é garantido, aquilo que sempre se fez, neste momento vai ter que se fazer de forma diferente. E não é uma coisa que se antecipasse, não é um trend que se foi estudando e dizendo agora vai haver uma tendência para fazer reservas na internet, vai haver... Esse tipo de situação, não houve tempo de adaptação, não é? Há uma alteração brutal dos comportamentos que é obrigatória pela pandemia, que é imposta por todas as regras geradas à volta da pandemia, e isto altera comportamentos globais, comportamentos de consumo, comportamentos de vivência social, que é uma coisa que normalmente leva ao seu tempo, e obriga-nos a nós, turismo e os hoteleiros em particular, a readaptar e a perceber que aquilo que estávamos a fazer até agora não é aquilo que vamos conseguir a fazer já a curto, médio prazo e provavelmente nem a longo prazo as coisas vão voltar a ser iguais, porque as preocupações passam a ser um bocadinho diferentes, as motivações de viagem passam a ser diferentes para já, e a forma como prestamos o serviço e o tipo de serviço que prestamos também. Portanto, a grande oportunidade é ter-nos posto completamente fora da nossa zona de conforto. O chão nem sequer é movediço, é completamente inexistente, mas temos que o procurar para conseguir segurar-nos, não é? E essa procura de arranjar novas formas de fazer, ir de encontro às necessidades específicas do momento e do futuro, que neste momento também ainda é um bocadinho incerto, porque não sabemos quando é que voltamos a ter um futuro de crescimento consistente. Obriga-nos a rever todos os procedimentos, obriga-nos a rever toda a forma de fazer a prestação de serviço, a forma como gerimos as equipas, a forma como lidamos com os clientes, a forma como comunicamos com eles individualmente e através de parceiros. Quem é que são os verdadeiros parceiros, obriga-nos a reposicionar e repensar toda a forma de trabalhar. Tudo aquilo que era um dado adquirido e que nós estávamos perfeitamente confortáveis, porque sabíamos que sim, senhor, neste momento temos que repensar e reequacionar tudo, mas acima de tudo temos que questionar. Será que, e esta forma de fazer, será que isto agora faz sentido? Eu acho que este é um exercício que neste momento já não é diário, é horário, não é? Estamos permanentemente a questionar tudo aquilo antes de fazer, perceber se ainda faz sentido ou se faz sentido desta forma. E muitas vezes a reagir e a corrigir aquilo que achamos de novo e que é novo e que faz sentido e a corrigir na semana seguinte, porque se calhar ainda não é aquele ponto.
as equipas hoteleiras são equipas que normalmente são equipas que são receptivas à mudança e que se adaptam rapidamente à mudança. São equipas normalmente resilientes. No entanto, não é uma resiliência ou uma adaptação à mudança normal, não é? É um choque anafilático quase. Choque do qual ainda todos estamos a recuperar, não é? Joana, quais são os planos de curto e médio prazo do Sheraton Porto para revigorar o hotel em termos de segmento de lazer? Existirão mudanças ao nível do processo de reserva? Muito. Apesar do nosso core business não ser exatamente o lazer, nós não nos podemos esquecer de várias coisas. Primeiro que as pessoas não são estanques, portanto não são só viajantes em lazer ou corporate ou agências de viagem. As pessoas têm personas conforme o momento. Eu hoje posso ser uma mãe que vai organizar uma comunhão e amanhã ser uma profissional que vai realizar uma reunião de formação. Portanto, essa comunicação para mim, ok, nós temos que direcionar a nossa comunicação para aquilo que são as motivações que fazem com que o cliente interaja connosco, mas temos que ter consciência que não estamos a comunicar com silos, não é? Estanques. E, portanto, apesar do lazer não ser o nosso core business, também faz parte do nosso negócio e é uma fatia importante. Qual é a grande preocupação neste momento? É o medo. Portanto, isto não é... Vamos assumir que, na minha opinião, esta pandemia gerou uma retração nunca vista de consumo, não por problemas económicos, não por catástrofes, mas porque as pessoas não podem viajar por orientações específicas dos governos, dos estrangeiros ou dos nacionais, e aquelas que ainda podem viajar têm medo de viajar. Há uma pandemia e as pessoas têm receio pela sua saúde. Portanto, o que para isto tudo é a pandemia, é uma questão de saúde pública. A saúde pública é algo com que nós não estamos tão habituados a lidar. Estávamos habituados a lidar com situações de catástrofes naturais, de guerras, de conflitos pontuais, mas neste momento há uma questão de saúde pública mundial. E a pandemia gera medo. Portanto, não adianta nós fazermos abordagens por preço, não é por aí. Por upgrades, por added values, por esse tipo de situações, não é o que vai gerar, na realidade, grandes fluxos. Neste momento, os grandes fluxos de lazer não são existentes e não vão ser tão cedo. E, portanto, esta preocupação da acessibilidade, da capacidade de resposta dos serviços de saúde a estrangeiros, a proximidade de casa em termos de acesso, a possibilidade de reservar com a garantia de que pode mudar de ideia se os números piorarem, isto é o que está neste momento mais vincado nas preocupações de reserva. Eu tenho uma grande esperança, porque quando olho para a Ásia neste momento já está com 70% de recuperação do movimento de lazer dentro da Ásia, obviamente. E isto, eles chamam-lhe revenge spending, porque realmente estamos todos loucos dentro de casa e toda a gente está louca, os que têm capacidade financeira para se enfiar dentro de um avião ou de um carro e ir passar uns dias fora. Mas a grande preocupação e a grande mudança, na minha opinião, é essa. E depois é outra coisa, é que as pessoas já não vão reservar só online. Já não andam só à procura da oferta, da promoção, de aonde é que... Não, estão preocupadas em perceber quais são os planos de contingência das unidades para onde vão. Se é seguro ou não é seguro ir para aquela unidade em específico. Liga, nós neste momento temos muita questão de, ok, reserva e entra e passado meia hora nós recebemos um telefonema. Muitas mudanças realmente em todo o processo de reserva. Finalmente, em termos futuros, o que é que está pensado pela gestão do hotel para revitalizar o segmento de negócios? Joana? Temos várias áreas dentro do segmento de negócios. Uma das áreas que mudou drasticamente foi a área das reuniões.
por restrições de números, por preocupação de juntar pessoas. Aquilo que nós vemos neste momento é uma grande procura das reuniões digitais, completamente digitais neste momento. Em setembro e outubro já tínhamos reuniões híbridas, digitais e presenciais. Neste momento os números voltaram a piorar e, portanto, só digitais, até porque também há restrições legais em relação ao número de pessoas que podem reunir. E isso eu acho que é uma mudança de paradigma total. Nós somos o ponto de encontro de pessoas. Aliás, o mote da Sheraton é The World's Gathering Place. E o The World's Gathering Place, em segurança, eu também tenho a certeza que somos capazes de dar resposta. Mas neste momento não é execuível. Não é execuível em termos de confiança, não é execuível em termos legais, não é execuível. Então, há uma procura enorme das reuniões digitais. E nós o que fizemos foi procuramos um parceiro que está habituado a fazer estas coisas, que tem um estúdio montado aqui no hotel. E, portanto, uma das nossas maiores salas neste momento é um estúdio como se fosse de televisão, com tecnologia de ponta e que permite fazer aquilo que o nosso cliente quiser, desde personalizar cenários, fazer transmissões em larga escala, pequena escala, só gravações de mensagens, agora, por exemplo, também para o Natal, de CEOs, para os seus colaboradores, que estão em teletrabalho, etc. Portanto, há toda congressos. Já tivemos aqui vários congressos realizados digitalmente, os oradores fazem a transmissão daqui. Se eu acho que o futuro vai ser só digital, não acho, de todo. Porque o feedback que os nossos organizadores e clientes nos dão é que a troca e a partilha de opiniões presencial é muito produtiva, quer para investigadores, quer para empresas estratégicas, para as consultoras, para a formação. Essa troca de ideias imediata não é possível no digital, não é? Por outro lado, se tiver que tratar de um assunto só e focar naquilo, também há mais focos, porque não vamos tomar café, não conversamos um bocadinho do tempo e etc. E do fim de semana, mas isso as pessoas já estão habituadas, agora estão cansadas, porque as reuniões digitais com o ecrã do outro lado a fazer aquela bolinha quando congela o rosto do interlocutor, as pessoas já estão a ficar muito cansadas disso. Há uma grande preocupação das grandes empresas de terem muita gente em teletrabalho, porque isso também cria um disengagement, entre aspas, não é? As pessoas acabam por se desligar um bocadinho dos objetivos, das estratégias e do mote das próprias empresas, e isso faz com que seja mais difícil a empresa trabalhar estrategicamente, não é? No fundo, o que sentem é que estão a fazer uma gestão muito do imediato e não conseguem focar na estratégia futura, porque as pessoas estão desligadas, entre aspas, apesar de estarem completamente conectadas. Sim. E é completamente diferente estar conectado ou estar ligado e focado e alinhado pelaquilo que é a cultura e os objetivos das empresas. Mas a área digital é fundamental. Outra das coisas, por exemplo, que nós tínhamos suítes que eram transformáveis em salas de reunião, que neste momento estão transformadas em salas de reunião tipo escritório, está a ver? As pessoas estão em teletrabalho ou então estão na empresa e não têm capacidade para reunir 7 ou 8, porque as salas são pequenas e não estavam preparadas para este tipo de regras e, portanto, procuram-nos, nós precisamos de fazer uma reunião estratégica e, portanto, precisamos de um sítio para, e está preparado, e está pronto, e não é oneroso montar e alugar, e pronto, são soluções que têm que ser simples. É tão em cima da hora que aquela coisa o congresso está organizado um mês antes não existe. Uhum. Ele pode estar todo organizado e 3 dias antes altera completamente. E altera para formatos que não têm nada a ver com o formato inicial. É possível seguir, em conjunto com esta entrevista, aqui o making of desta ideia do Sheraton Porto sobre os eventos digitais. Portanto, vai seguir o link. Mais uma vez agradeço aqui à Joana a partilha dos seus pensamentos e da sua opinião acerca desta pandemia e a forma como o Sheraton Porto, em concreto, tem vindo a reagir. Agradeço
portanto, ter aceitado este desafio mais uma vez e a atenção de todos os que estiveram a assistir. Desejo-vos a todos um bom dia e um excelente ano 2021. Muito obrigada. Um fantástico 2021 e muito obrigada, Sofia. Obrigada eu. Até breve, Joana. Obrigada. Até breve, obrigada.